Bom, a palavra do Senhor hoje está lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 3, de 1 a 11. É uma carta de Paulo, né, aos Coríntios. Amém? Verso 1. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letra em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não seria maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da tua sobreexcelente glória. Porque o que se desvanecia teve sua glória muito mais, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Agora vamos pegar o verso 12. Temos, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Glória a Deus. Pai querido, esta é a tua hora, a tua palavra foi lida, meu Pai. Nós colocamos diante de ti nossa mente e nosso coração cativo ao Senhor, meu Pai.
toma nós, meu Pai, em Tuas mãos, que nós possamos, meu Pai, absorver a Tua palavra, que ela é viva e eficaz, e a Tua palavra nos transforma, meu Pai. Fala conosco nesta hora, meu Pai. Usa-me, meu Senhor, como canal de bênção para a Tua igreja. Usa-me, Senhor, para me ensinar também, Senhor, porque eu careço de aprender do Senhor todos os dias. Por isso a Tua palavra, meu Pai, ela serve para nos ensinar, Senhor. E a Tua palavra foi lida aqui, que o Teu Santo Espírito, meu Pai, nos ensine, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Teu Espírito Santo tome primazia neste lugar. Que todo espírito contrário, meu Pai, caia por terra. Que tão somente o Teu Espírito Santo tenha primazia em nosso coração e nossa mente, meu Pai. Nós nos esvaziamos de nós, meu Pai, para sermos preenchidos pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava orando a Deus, pedindo uma direção acerca da palavra que deveria ser ministrada, né? O propósito dele para nossas vidas. O que é que precisamos aprender na palavra do Senhor nesses tempos de hoje? E aí Deus foi me revelando aos poucos e eu fui buscando, e Deus foi falando comigo, e aí eu trouxe do Senhor esta palavra para que nós pudéssemos nos alimentar e crescer na graça e no conhecimento. Glória a Deus. A gente já conhece um pouco a história de Paulo, né? Paulo foi um fariseu, né? E antes dele ser convertido, ele se chamava-se Saulo. E ele acreditava, né, que não acreditava no cristianismo, ele perseguia os cristãos. E ele era bem letrado na lei, conhecia bastante, tanto é que ele fala que ele tinha conhecimento maior do que alguns da idade dele. E ele acreditava que só existia a lei para que pudesse se achegar a Deus, tivesse a salvação. Então, ele também tinha o seu véu no coração, porque ele não entendia sobre a lei de Cristo. E aí, um belo dia, ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, onde ele ia perseguir os cristãos. E aí, Jesus apareceu para ele com uma luz bem forte. E ele não sabia o que estava acontecendo, ao ponto que ele chegou a cair do cavalo. E aí Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele falou: quem és tu, Senhor? Aí Jesus falou: sou Jesus, a quem tu me persegues. A partir daí, Saulo ficou sem enxergar. E ele foi levado por algumas pessoas, né? E depois, Ananias foi avisado por Deus que fosse até Saulo para que orasse por ele. E Ananias foi, orou, e as escamas dos olhos de Saulo caíram e ele voltou a enxergar. Mas aí Saulo já estava convertido, o véu já tinha saído. E ele passou a crer em Cristo. Mas ele, para pregar a palavra de Cristo, ele precisou ter mais conhecimento. Então ele ficou afastado mais ou menos uns 3 anos. Eu acredito que ele estava estudando a palavra de Deus. Ele deve ter estudado lá em Isaías, né? Onde Isaías profetiza sobre a vinda de Cristo. E tudo aquilo ali foi fazendo sentido para ele. E o ponto crucial foi o encontro dele com Cristo, onde ele realmente pôde crer que Jesus é o Messias.
Deixa eu ver aqui uma. Eu estou meio atrapalhado aqui com esse negócio, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Espera aí. É aqui. Não. Acho que é aqui. Meu Deus. Não está aqui, não. Glória a Deus. Aleluias. Acho que é aqui. É aqui. Bom, aqui fala que quando Paulo fala aqui, vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Quando Paulo fala sobre isso, ele está se referindo ao comportamento dos crentes, né? Que a gente, quando aceita Jesus, a gente tem que aprender a deixar o Espírito Santo governar a nossa vida. E o convertido, ele tem que observar os princípios da palavra de Deus. E aí ele fala que nós somos cartas que estamos expostas, lida pelo povo. Ou seja, as pessoas vão observar o nosso comportamento quando nós declaramos que somos cristãos, né? Quantas pessoas ficam observando o seu proceder, né? O seu comportamento, o que você fala, como você se comporta, para que elas até fiquem julgando você. Isso aí a gente vê no dia a dia, né? Então, Paulo, ele acreditava no ministério que ele proclamava, que era a nova aliança. Aqui fala que a nova aliança é bem maior e mais gloriosa do que a antiga. Porque a antiga aliança, ela só servia mesmo para mostrar os nossos pecados, para realçar os nossos pecados. Mas ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém conseguia cumprir. Então a lei, depois da nova aliança, ela ficou sem sentido, porque a gente observa que a lei não traz salvação. Porque é impossível que as pessoas cumpram a lei. A lei tem 613 mandamentos. E é impossível cumprir a lei. Ô, glória. Eu gravei um negócio aqui, não estou achando, mas Deus está no controle. Amém. Glória a Deus. Jesus. Vamos lá. Aí Paulo fala aqui que o ministério da antiga aliança existia uma glória que ela era uma glória passageira, que se desvanecia. Quando Moisés se apresentava diante de Deus e que ele recebeu as tábuas da lei, ele se reuniu com o povo
E o povo olhava para Moisés e via no rosto dele uma glória, uma luz, mas essa luz se desvanecia. Era uma glória que desvanecia. E mesmo assim, era uma glória. Aí Paulo fala aqui que a glória da nova aliança, ela é bem mais superior do que a glória da lei. Porque a glória da nova aliança foi feita pelo sumo sacerdote Jesus Cristo, que ele se colocou diante de Deus, o véu foi rasgado e nós temos o livre acesso a Deus. Antigamente, o sumo sacerdote, só ele podia entrar no Santo dos Santos para apresentar o sacrifício do povo, o sangue derramado de cabras, ovelhas e etc., de animais, para que o pecado do povo fosse expiado. Só que era um ritual que tinha que acontecer todo ano. Ou seja, não resolvia o problema do pecado da humanidade. Mas Jesus, como o Cordeiro Imaculado, ele foi diante da presença de Deus, no Santo dos Santos, o véu foi rasgado, e ele, como sumo sacerdote, se colocou como Cordeiro de Deus para expiar o pecado da humanidade. E através do sangue de Jesus, nós temos a redenção do pecado, temos livre acesso ao Pai, através da morte e do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição. Então, ele fala que a nova aliança, ela é bem superior à antiga aliança, porque ela veio resolver o problema do pecado da humanidade, o qual a antiga aliança não resolvia. Mas assim, ele fala aqui que até hoje os judeus, quando é lido Moisés, eles ainda têm na sua face o rosto encoberto, que não consegue ver que a glória se desvaneceu, que a antiga aliança não resolve mais o problema da salvação. Mas existem alguns judeus que, quando se rende a Jesus, que se converte, o véu cai e eles conseguem enxergar a nova aliança como solução, e aí o véu não fica mais obscuro e eles conseguem crer que Jesus é o Messias. Agora, essa passagem aqui e esse relato, o que é que ele pode acrescentar na nossa vida? Aqui fala do véu da antiga aliança, mas será que nós, apesar de estarmos na nova aliança, será que nós também não temos um véu em nosso coração que nos impede de crer que Jesus é a solução para os nossos pecados? Tem muita gente aí que está, apesar de estar na igreja, assistindo o culto, ainda está com véu no rosto. Porque a gente sabe que tudo que está escrito vai se cumprir. Aquele povo da antiga aliança tinha como acessar as informações que Deus revelou através dos profetas no Antigo Testamento, onde lá em Isaías ele fala do Messias, que o Messias vinha para salvar a humanidade, de que forma ele vinha. Alguns que leram e entenderam, esperaram, e quando aconteceu, eles estavam prontos, sabendo de que a profecia estava se cumprindo. Aí, para os nossos dias,
Já está escrito que Jesus vai voltar, né? Está escrito que muitas coisas vão anteceder a vinda do Messias. As coisas que estão acontecendo aí, a multiplicação da iniquidade, a violência, a forma de servir a Deus, para muita gente, servir a Deus é simplesmente acreditar que Deus existe e basta. Não querem cumprir os princípios da palavra. Semana eu estava conversando com um colega lá no trabalho, que eu vou falar que faz parte do tema, viu? E a gente estava falando sobre um político que, numa reunião, ele falou sobre a questão do relacionamento homossexual, né? Onde as pessoas já colocam isso como uma coisa normal. Mas aí ele relatou o respeito pelas religiões e tudo mais, e que ele acreditava na Bíblia, nos princípios da palavra de Deus, porque tudo que Deus fez é perfeito. E como é que duas pessoas do mesmo sexo podem gerar vidas? Isso é impossível, porque não foi assim que Deus estabeleceu. A mesma coisa, dois homens não podem gerar vidas. E Deus estabeleceu macho e fêmea, mulher e homem, para se unirem. Se a gente for pensar logicamente, e se essas pessoas talvez pensassem também de uma forma diferente, acreditando que tudo que Deus faz é perfeito, elas olhariam para trás e pensariam: se a forma que a gente está querendo aderir, diferente da de Deus, fosse certa, eu nem existia. Porque se minha mãe e meu pai não fossem casais, homem e mulher, eu não existia, eu não estaria aqui. Então, logicamente, não faz sentido isso. Aí, nesse caso aí, o véu ainda está sobre o rosto deles. E aí, eu vou conversando com ele, a gente falou da palavra. E lá nessa confusão no Congresso, alguém falou mal da palavra de Deus, e ele falou para mim assim: rapaz, como é que uma pessoa fala da palavra de Deus, esculhamba a palavra de Deus? Eu me lembrei que há um tempo atrás, eu conversando com ele, ele não acreditava na Bíblia. Ele dizia que a Bíblia foi escrita por homens e que tem gente que usa a Bíblia para se aproveitar. Aí eu liguei para ele e falei assim: rapaz, a Bíblia foi escrita por homens, inspirada por Deus. Só que Deus estabeleceu que os homens pregassem a palavra de Deus. Se você for, porque você não lê a Bíblia, mas a história de Jesus, ele separou 12 homens como eu e você, para pregar o Evangelho. Então não tem essa de dizer que porque o Evangelho é pregado por homens, que não é válido, não. A Bíblia foi escrita para nós, para homens. Então, está descartado isso aí. E aí, depois desse tempo, eu vendo ele falar que não conseguia entender porque é que esculhambava a palavra de Deus, eu digo: olha, Deus já está trabalhando. Glória a Deus. E aí, chegou um outro colega, ele começou a divulgar e falou para o colega assim: rapaz, isso é questão de religião, tem muita religião, não sei o quê. Aí o outro falou assim: meu irmão, é por isso que a minha religião é essa, eu acredito em Deus e pronto, para mim basta. Aí ele saiu da sala, aí eu falei para o colega: rapaz, você está vendo aí? A maioria pensa assim. Só que acreditar em Deus, até o diabo acredita que Deus existe. E não é por aí. É preciso obedecer, não basta crer, é obedecer.
E é por causa disso que o mundo está desse jeito, né? Porque as pessoas, elas acreditam que Deus existe, mas não querem obedecer. E aí, voltando aqui a falar do véu, existem muitos crentes, muitos cristãos, que o véu ainda está sobre a face, porque não conseguem enxergar as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Toda essa violência, até os tempos estão sendo resumidos. O tempo está passando rápido, né? Tudo está acontecendo muito rápido. E aí, essas coisas que estão acontecendo, está escrito na palavra. E as pessoas, às vezes, vão se deixando levar, se deixando levar. É como se o véu tivesse ainda na face. Não consegue ainda enxergar que tudo isso está acontecendo para vir o grande dia do Senhor, que é a volta do Senhor Jesus. E aí nós precisamos estar atento, não permitir que esse véu fique em nosso rosto. Cada dia, a gente buscar mais a palavra de Deus, aprender mais do Senhor, ser lavado pela palavra, para que a gente não seja levado por doutrinas vãs e por pensamentos filosóficos de pessoas que se dizem estudiosas, intelectuais, mas em termos da palavra são totalmente ignorantes, não sabem nada. E Deus não valoriza o conhecimento do mundo, Deus valoriza o conhecimento da palavra, o aprender da palavra, o seguir a palavra. E a gente precisa cada dia mais observar a palavra, ler a palavra. Eu costumo, às vezes, a nossa vida é corrida, né? E existe o celular, que é uma distração que muitas vezes toma o tempo daqueles que não vigiam ainda. Eu tenho celular porque eu trabalho com celular, mas assim, eu instalo um aplicativo, que é uma Bíblia, e existe um devocional todos os dias, 2 ou mais vezes eu leio um devocional que já me ajuda a estar conectado com a palavra, para que eu venha cada dia mais alimentar a minha esperança na vinda de Jesus, alimentar que eu preciso cada dia mais melhorar como cristão, que eu preciso mais aprender os princípios da palavra, que eu preciso mais da presença do Espírito Santo na minha vida, para que eu possa suportar todas essas aflições do mundo. E aí, a gente precisa vigiar por conta disso. Muitas vezes, o celular nos distrai muito. Você começa a olhar TikTok, começa a olhar um vídeo aqui, outro ali, aí se acaba um, entra outro, aí você vai achando aquilo ali interessante, engraçado, né? E aí você vai rolando, e o tempo passa, e você muitas vezes diz assim: eu não tenho tempo para ler a palavra. Está jogando seu tempo fora, com coisas que não vão te ajudar no crescimento espiritual. Ler a palavra, ter disciplina para ler a palavra não é fácil, não. Mas a gente precisa orar todos os dias para que Deus nos sustente, para que a gente possa estar firmado na palavra. Eu coloquei aqui umas coisas aqui, salvei, mas não estou achando. Deus sabe todas as coisas. Mas... glória a Deus. Mas vamos lá. Aí Paulo fala aqui de onde há o Espírito, há liberdade. Que liberdade é essa que Paulo fala? Ele estava lidando com um problema na igreja de Corintos,
acerca de algumas pessoas que ainda queriam impor os rudimentos da velha aliança. Como Paulo teve um encontro com Cristo, ele teve a certeza da nova aliança e que a nova aliança ela é muito melhor e é a que funciona. E a nova aliança é a que vai trazer salvação. Então, ele tinha ousadia na palavra, naquilo que ele falava a respeito da nova aliança. Alguns se levantavam contra ele, alguns queriam até apedrejá-lo, porque ele estava numa doutrina onde a maioria do pessoal ainda estava com véu no rosto, não conseguia enxergar a nova aliança. Mas ele tinha ousadia no falar. E essa ousadia que Paulo tinha, nós precisamos também ter para falar de Jesus. Porque muitas vezes, quando a gente acha a oportunidade que a gente fala, muitas vezes a gente é criticado. Mas aí a gente precisa saber quem nós somos diante de Deus. Ele está me lembrando ali para eu beber água. A gente precisa saber quem nós somos diante de Deus, para que a gente não venha a se moldar aos pensamentos e rudimentos desse mundo. Porque a Bíblia fala que a gente, conhecendo a palavra, a gente não deve se conformar com os rudimentos do mundo, mas que a gente deve ser transformado, né, pelo conhecimento que a gente adquiriu da palavra. Não ser moldado, não se conformar com as coisas deste mundo, com o que as pessoas pensam, né, a respeito da vida, da religião, da crença. E aí a gente tem que ter essa ousadia. Mas para eu ter ousadia para falar de Cristo e do que eu penso, do que eu creio, eu preciso estudar a palavra. Eu preciso me inteirar sobre o conhecimento de Deus, sobre o conhecimento da palavra, porque muitas vezes nós somos questionados. E se nós não tivermos conhecimento da palavra, a gente não tem resposta para dar. E aí fica difícil, porque aí é como se o oponente ele nos vencesse. E a gente precisa estar alinhado na palavra, justamente para a gente ter respaldo e responder na palavra. Aqui eu lembro agora de quando Jesus foi para o deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites, aí veio o inimigo tentar ele, né? O diabo veio tentar ele, e o diabo usou o quê? A palavra de Deus para tentar ele. Imagine, você pode hoje ser tentado por alguma pessoa e usar até alguns trechos da Bíblia para tentar te convencer de alguma coisa que você talvez esteja até inseguro. É por isso que a gente tem que estar firmado na palavra, a gente precisa aprender mais para que o mundo não venha mudar a forma de eles pensarem em nós, mas que nós possamos transformar através do nosso conhecimento da palavra. Então é preciso a gente ter cuidado em relação a gente se expressar como cristão. Eu posso me expressar como cristão onde eu estiver, mas eu preciso ter conhecimento da palavra, porque eu vou ser provado, eu vou ser testado. Então, a gente precisa estudar muito a palavra, a gente precisa aprender mais e mais. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Deus. Aleluias. Ô, meu irmão, muito obrigado. Deus continue te abençoando. Rapaz, eu salvei um negócio aqui que tinha vários tópicos e não estou achando.
Pai, vamos lá. O que foi que eu coloquei isso? Acho que foi aqui. Glória a Deus, aleluias. Eu estou aqui. Não está aqui não. Eu estou aqui. Aí no ministério, o qual a gente participa, fala de a gente estar preparado para ministrar a palavra. Para que a gente esteja preparado para ministrar a palavra, a gente tem que buscar na palavra o conhecimento. Porque ministrar a palavra qualquer um pode fazer. Mas a gente tem que vigiar para não fazer de qualquer jeito. Lá fora, se a gente vai falar de Jesus, a gente tem pelo menos um conhecimento do que a gente vai falar. Além de conhecimento, a gente tem que ter convicção da palavra, convicção da nossa fé e esperança nas promessas de Deus. Existe muitos crentes que, por não estar firmado na palavra, por não buscar, quando sofreu alguma situação difícil, alguma prova, desistiu, deixou de frequentar a igreja, deixou de ler a palavra. E aí foi enfraquecendo, e muitas vezes fica difícil até voltar. Aí a gente precisa cada dia mais buscar o Senhor, para que a gente não caia na mesma cilada que muitos estão caindo aí. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Rapaz. Chuva de bênçãos. Tá aqui. Eu não consigo achar aqui, não. Bom, meus irmãos, eu tinha separado aqui um resumo que eu fiz, tinha salvado aqui, mas eu não achei. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas assim, a mensagem da palavra que fica para mim e para você é justamente a nossa crença no ministério, na nova aliança, nas promessas do Senhor, e para que a gente esteja no mundo preparado para enfrentar as adversidades, enfrentar as acusações e todo tipo de perseguição. A gente precisa estar firmado na palavra. A gente precisa ter ousadia na palavra. E para ter ousadia na palavra, a gente precisa buscar todos os dias. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E que o véu não fique em nosso rosto,
a gente fique descansando demais, esperando tudo acontecer. Vai acontecer porque está escrito. E a gente precisa vigiar. As promessas de Deus do Antigo Testamento, elas se cumpriram. E na Nova Aliança também vai se cumprir. Então a gente precisa vigiar, a gente precisa orar, buscar do Senhor e levar uma palavra para aqueles que precisam, que carecem do conhecimento do Senhor, para que Deus possa abençoar aqueles que ainda não conhecem, aqueles que muitas vezes não acreditam, aqueles que ainda têm o véu no rosto. Que nós possamos buscar todos os dias a presença do Senhor em nossas vidas. E que possamos aplicar a palavra do Senhor em nossas vidas. Para que possamos crescer e sermos testemunhas, cartas lidas pelo povo. Nós precisamos ser exemplos de cristãos. Nossa vida tem que estar moldada nos princípios da palavra de Deus, para que as pessoas que olharem para nós, elas desejem ter esse Deus e ter essa esperança que nós temos. Não adianta eu vir para a igreja todos os dias, ouvir a palavra e não mudar o meu comportamento. Meu comportamento de cristão não tem que ser só na igreja. Em reuniões com os irmãos na igreja, onde quer que eu vá, eu tenho que ter esse comportamento de cristão, para que as pessoas olhem para mim como carta escrita por Deus. Porque Deus começa a escrever em nossas vidas a partir do momento em que nós nos rendemos a Ele. Nós aceitamos Jesus como Salvador, mas isso não basta. Nós precisamos buscar do Senhor o conhecimento. E quando Deus olha para nós e percebe que nós estamos empenhados em buscar mais dEle, Ele começa a derramar em nossas vidas. E aí nós vamos vivendo de glória em glória, de vitória em vitória, para a glória de Deus. Porque para a gente dar testemunho da nossa fé, a gente tem que ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos nos entregar e ser moldados pelos princípios da palavra de Deus, para que nós não venhamos envergonhar o Evangelho. E as pessoas que olharem para nós, elas percebam o que Deus fez em nossas vidas, e elas desejem ter esse Deus também com elas. Pai, muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, a Tua palavra que é viva e eficaz. Nós cremos, meu Pai, que a Tua palavra, ela transforma nossas vidas. Que a Tua palavra, meu Pai, ela possa estar em nosso coração, meu Pai, para que nós não venhamos pecar contra Ti, para que nós possamos, meu Pai, estar na esperança da vinda do Senhor Jesus. Nós oramos também, meu Pai, pelas nossas famílias. Toma em Tuas mãos, meu Pai, a vida dos meus filhos, da minha esposa. Pai, eu sei que eles já ouviram a Tua palavra, mas eles não estão firmados ainda, meu Pai. Mas eu creio que o Senhor vai completar a obra que o Senhor começou. Que o Senhor, meu Pai, visite cada um deles. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, tire toda a incredulidade, todo o coração de pedra, bota um coração de carne, Pai. Que o Teu amor seja derramado no coração deles, que venha arder de desejo, meu Pai, de buscar o Senhor, de estar na Tua presença. Repreende, Pai, em nome do Senhor Jesus, todo sofisma, Pai, todo engano, toda mentira, tudo que o inimigo colocou, meu Pai, através de redes sociais, através de grupinhos, através de pessoas que não têm compromisso com o Senhor, colocaram na mente deles, meu Pai,
sofismas, que são mentiras disfarçadas de verdades. E muitas vezes nós sabemos que o pecado, ele traz prazer na vida da pessoa. Mas o Teu Espírito Santo nos dá entendimento, meu Pai. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo venha trabalhar na vida deles, para que convençam do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Só o Senhor, meu Pai, e só a Ti pertence a salvação. Entrego toda a vida da minha família em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor opere, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aqueles que estão ligados com o Senhor. Não importa se o resumo não veio, meu irmão. Importa que a palavra foi lida, né? E duas coisas me chamaram a atenção nesta palavra que o Senhor trouxe através da vida dele, sabe? E eu vou ler aqui rapidinho. Já pedi permissão a ele, tá, igreja? Para falar, porque estava me incomodando muito ali, quanto ele falava e como Deus falava comigo. E como Deus, acredito que tenha falado com você também, sabe? Quando ele falou muito aqui da carta, que nós devemos ser como cartas lidas, né, pelo Senhor. E aqui no versículo 2, vós sois carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Eu e você somos cartas. E o que é isso, pastora? Alguém tem que olhar para mim e entender que eu sou uma mulher de Deus, sim ou não? Não é isso? Você pega um livro e você lê o que está no livro e você entende o que está no livro. Você sabe identificar, você sabe o significado, você sabe o que o livro está dizendo para você. Então as pessoas precisam olhar para Ivan e ler ele. E olhar e dizer assim, este é um homem de Deus. Olha a compostura dele, olha como ele se comporta. Aí tem algumas coisas que podem se enquadrar dentro desta carta. Tem algumas coisas que pode estar escrita, que deve estar escrita nesta carta chamada Fidelcina, nesta carta chamada Célia, nesta carta chamada Mateus, nesta carta chamada Dayana. Eu tenho que olhar e ler um adorador. Eu tenho que olhar e ler uma adoradora. Isso tem que estar escrito, estampado, logo na capa. Né? Na minha vida, na sua vida que é uma carta lida, como ele explanou aqui. Tem que estar aqui. Eu tenho que olhar para a Sueli e dizer assim, meu Deus, eu vejo uma mulher de oração. Eu tenho que ler isso nela. Eu tenho que ler isso em Edmilson. Olhar e ler que eles são um casal de oração. Que ora e que jejua pela família. É isso que Paulo está dizendo aqui. As pessoas precisam ler isso em mim e em você. Está escrito. Nós, vocês, ele dizendo, sois carta escrita, lida, escrita e lida. Está aqui escrito. Quem olha para você, Dayana, tem que ver um testemunho. Tem que estar estampado também na contracapa. Sabe? Desse livro chamado Dayana. O testemunho. Que testemunho eu tenho dado? Que testemunho você tem dado, minha filha? Como noiva de Mateus? Tem se guardado como noiva de Cristo? Tem que estar escrito. As pessoas precisam olhar para Dayana e dizer assim, nossa, que menina santa, que menina pura. Com todas as brincadeiras dela, a gente vai enxergar uma menina pura. Tem que estar escrito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz que nós temos que ser cartas escritas e lidas. Embaixador de Cristo. Eu olho para você, Ivan, em qualquer situação da vida, e eu não ando aqui em São Gonçalo, não sei onde você trabalha, né? Não vejo o seu cotidiano, mas eu imagino você no seu trabalho como embaixador. E as pessoas te veem assim. Você está ali como um representante de Cristo. É isso que as pessoas precisam ler em mim e em você. E você é o embaixador, meu irmão.
É isso que Paulo está dizendo. Nós somos embaixadores de Cristo. Mais tarde ele falou isso. É isso que as pessoas precisam ler nessas cartas de Cristo, que sou eu e você. Está aqui, gente, está aqui bem claro. Nós precisamos ser servos, diaconisa Fidel. Pronta, preparada para toda boa obra de Deus. Para servir. Eu digo que eu sou uma eterna diaconisa, porque eu não consigo fazer outra coisa se não pensar no reino. Eu não consigo preparar algo e não pensar em servir alguém. E isso precisa estar escrito aqui na carta que sou eu e você. Eu preciso ser serva. Eu preciso estar pronta para servir. Hoje de manhã, eu apresentei uma consagração ao Senhor, entreguei o meu café da manhã e disse ao Senhor que eu só ia tomar líquido. Eu disse, água, Senhor, preciso tomar um remédio e agora? Não, vou fazer um suco e vou preparar. Na hora que eu estava preparando, o Senhor fez assim, leve para fulana. Eu digo, oxe, meu suco, ai, sabe? Eu disse, poxa, eu faço uma quantidade que dá um copo, eu dividi. Servir, isso precisa estar escrito. Aí ele me lembrou de uma situação. Eu fiz, ela precisa disso por causa disso, Eu digo, ok, beleza. Manda quem pode, obedece quem tem o Espírito Santo de Deus. Não importa a quantidade. Importa que você obedeceu, você serviu. Você precisa ser servo. Isso precisa estar escrito nessa carta chamada Ana Cristina. Nessa carta chamada Damiana. Não importa a quantidade, Dami. Importa que você está servindo. Aleluia. Você é carta lida e escrita. E por causa disso tudo que você precisa ter e ser, você é chamado, está escrito, obreiro aprovado. Obreira aprovada. Porque o Senhor, Ele observa, Ele escreve. Ele é que determina tudo isso em você. Essa vontade não vem de nós, gente. Você não quer dividir o seu café da manhã, não. Você não quer dividir as suas... Não, você não quer. Mas isso vem de Deus, porque a Bíblia também fala, isso não vem de vós. É dom de Deus, vem dEle. Essa disponibilidade. Se deixar ser escrito para que os outros leiam e reconheçam em você, Isis, que você é uma serva de Deus. Mesmo estando caladinha, sentadinha, sempre na última fileira, Deus te vê. Ele te vê. Ele te vê como ele viu Agar. Ele te vê. Que estava ali prestes a perder o filho, e o Senhor foi e desvendou os olhos dela, abriu o olho dela. E disse assim, o poço ali, pega a água e dá ao teu filho. Assim Deus é contigo, mulher. Com os teus 2 filhos. Ele te vê. Ele não está aleatório, nada do que você está passando, não, Isis. Ele sabe exatamente tudo. Tudo. Até o que você pensa, e pensa tão baixo para que ninguém ouça. Ele vê, porque a Bíblia também diz que ele esquadrinha e discerne a intenção do teu pensamento. Ele sabe. Isso é ser carta. E aí, para finalizar, a segunda coisa que me chamou a atenção na ministração de hoje do nosso obreiro, do nosso diácono Ivan, foi aqui no versículo 18, quando diz, todos nós com o rosto desvendados, contemplando como que se fosse por um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Essa palavra me chamou a atenção. Somos transformados, aleluia, de glória em glória. Então não é de uma hora para outra, Su. É de glória em glória, é mete, pouco a pouco. Um passo atrás do outro, nessa longa caminhada. É todo dia um pouquinho. Sabe? É todo dia, dona Solange, um tiquinho. Falei com Janine, tenho falado com ela. Ela está bem. Ela falou comigo que precisou, explicou a situação. Deus é com ela e com teu filho também. É de pouquinho em pouquinho. Só ora, minha irmã.
É de pouquinho em pouquinho. E o Senhor é aquele que vai e quebra as cadeias. E arromba as portas. É de pouquinho em pouquinho. Sabe? Mas tem uma ligação que é direto. É o joelho no chão. Que o Senhor vai cobrindo e vai nos ajudando. E aqui, ó, olha isso aqui. Todos nós desvendando, com o rosto desvendado, contemplando, como se fosse por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados. Teu filho vai ser transformado. Somos transformados de glória em glória para a sua imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E isso você vai ver lá em Hebreus. Rapidinho, gente, acabou. É isso aqui. É isso aqui que Deus falou conosco nesta manhã. De você ser carta, demonstrar tudo isso. E aqui em Hebreus 11, 27 diz assim: pela fé, ele, Moisés. Porque é de Moisés que ele está falando lá em Coríntios, certo? Não é isso? Acompanhando o raciocínio do diácono Ivan? É de Moisés que ele está falando. E aqui em Hebreus 11, 27 diz assim: pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado por causa da cólera, por causa da ira. Obrigada pelo cumprimento da palavra. Estava aqui buscando um dicionário. Cólera. Por causa da ira do rei, sabe? Da insatisfação do rei. Ele estava, então assim, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira, com a insatisfação do rei. Antes ele permaneceu aonde? Firme. Como quem vê o que é invisível. Tu está vendo alguma coisa? Tu consegue ver alguma coisa? Mas ele saiu e abandonou o Egito. Mesmo que não vendo, mas crendo no invisível, no Deus invisível, ele creu e saiu do Egito. E foi isso que Deus falou comigo e com você nesta manhã, através da palavra revelada que o diácono trouxe. Que palavra, meu irmão! Que desvendar, que escama caiu do meu olho hoje, por causa dessa palavra. E ele diz para tu, ó, não desista. O esquecimento de hoje, o deletar de hoje foi Deus. Porque ele não depende de internet, de resumo. Ele depende de um vaso disponível na prateleira do Senhor. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Aleluia. Deus lindo, que escama que caiu. Chega, fez barulho, igual a de Paulo. Aleluia. Glória a Deus.